da pauta, filhas da pauta. Olá, estamos aqui mais uma vez, eu e Ângela Bezerra, em mais um episódio do Filhas da Pauta, não é isso, amiga? Vamos falar sobre o que hoje? A gente vai falar sobre um assunto muito importante na atualidade, que é o poder do não ao educar crianças. Pois é. Tem noção do que é isso hoje? A gente discutir isso hoje? Pois é, porque o adulto, ele precisa aprender a ouvir não também. E a gente está vivendo um momento de muita intolerância exatamente porque crianças que não ouviram não lá atrás se tornaram adultos que não ouviram não. Né? E não conhece o poder do limite também, não é isso? Exatamente. Mas para discutir isso conosco hoje, a gente trouxe aqui a psicóloga Luciana Lopes. Muito obrigada pela sua presença aqui, Luciana. Obrigada, gente, pelo convite. Viu? Um prazer A estar aqui gente com que vocês. agradece. Nós que agradecemos. E para começar, se apresente. Quem é a Luciana Lopes? Eu sou Luciana, tenho 2 formações, né? Sou advogada também. Sim. Depois que fui fazer psicologia, já atuo na área aí há quase 10 anos. Sou psicóloga clínica e psicóloga escolar também. Né? São essas 2 áreas aí de atuação. Eu gosto bastante das 2. Luciana, e no seu dia a dia, tanto na clínica quanto atuando na escola, como é que você analisa esse limite, o quanto ele é elástico ou não, em relação ao tanto que se permite na educação da criança? Isso, acho que e esse é um tema assim super importante, né, que hoje está muito em voga, né? A gente vê aí essa geração, né, com muita dificuldade, né, de frustração, né, com muita dificuldade aí de se deparar com os nãos, né? E essa questão do limite é algo que a gente vem trabalhando, inclusive no espaço escolar, né? Muito fortemente sobre isso, né? A gente vem debatendo, vem trazendo para os pais, para a equipe, né? Porque a gente está vendo isso repercutindo aí muito fortemente nas crianças, né? Então, é um tema aí importantíssimo, né? Que a nossa geração tá se deparando, né? Porque a gente vem de uma geração aí de pais, né? Somos filhos de uma geração mais rígida, né? Mais impositiva, em que os filhos não tinham espaço, né? Nem espaço de fala, né? Nem espaço para argumentar, muito menos, né? Sentimentos, então, nem se fala, né? Aquelas frases que a gente ouvia de criança não tem querer, né? Seja homem. Isso, Engula o choro. Engula o choro, isso é besteira, né? Então, assim, eram falas, né, que tolhiam muito, né, as crianças. Então, havia muita contenção. Mas né? como alcançar esse equilíbrio, né? Eu e Ângela somos filhas de pais e mães mais rígidos, né? Então, a gente cresceu ouvindo não. A gente só ouvia não ouvia sim nunca. Nunca. Posso sair? Não. Mas é meu amigo, não, né? Tudo era não. A gente, muitas vezes, tinha que mentir para poder curtir a vida, a juventude, enfim. Os nossos filhos, né? As minhas filhas e os filhos de Ângela, já foram recebidos com mais tolerância, né? A gente, claro que a gente usava o não, mas de forma moderada. A gente sabia dizer sim também, né? Verdade. Eu tenho certeza. Equilibrou um pouco mais. Equilibrou um pouco mais. E essa geração, né, dos nossos netos, né, no caso, né, os filhos desses filhos que tiveram essa flexibilização. Isso. Né, Não que a gente seja avó ainda, a gente não é. Claro. Mas poderíamos Daqui a ser. pouco, né? Poderíamos ser. Eu já poderia né? Mas, ser. por exemplo, eu tenho sobrinhas que já têm filhos, né? Então, é essa geração que tem esse não mais elástico, né? Aí, pois é, como equilibrar, né? Como é que a gente faz para equilibrar o não ou o sim? Esse é um grande dilema, né? Porque como a gente quis romper aí, né, com esse autoritarismo, a gente também vai indo para o outro extremo, né? O da permissividade. Isso. Né? E a gente vê na prática mesmo, na nossa atuação, assim, muita confusão entre é o direito à infância, ou é o respeito à infância, o respeito da criança com essa permissividade. Então, vai para uma flexibilidade muito grande, né? Essa ausência aí de limites, que a criança vai crescendo sem uma borda, né? Sem um contorno. E esse contraponto aí, né? Esse pêndulo que se faz, né? Saindo de um extremo para o outro, né? Um movimento que se quis romper, mas a gente está vendo aí muitas coisas confusas, né? Famílias muito confusas e pedindo muita ajuda, né? Na escola a gente tem reuniões com as famílias que me ajude, tem muita culpa no discurso, sabe? Tem muita idealização também. Qual é o modelo ideal?
né? Como chegar nesse equilíbrio, né? Porque não tem uma fórmula, né? Não tem um script, não tem alguma cartilha, né? Como você fazer na prática, né? Mas tem como a gente refletir. A gente vai fazendo esses convites para a gente refletir. E essa permissividade, ela chegou nas escolas também? Porque antigamente professora, nossa, eram assim, respeitadíssimos, né? A gente autoridades. Muitas vezes a gente tinha medo. Tinha aquele professor que a gente tinha medo, aquele professor que a gente admirava. Mas assim, sempre com uma distância, né? Uma distância e um respeito, assim, uma reverência quase, né? Então, o professor era um verdadeiro mito pra gente, era uma figura mítica, né? Assim, a gente respeitava muito o professor, tanto quanto respeitava pai e mãe. Hoje em dia a gente vê um desrespeito muito grande na sala de aula. Isso. A gente vê assim, e isso desde criança. Né? Na educação infantil, a gente vê crianças verbalizando de você não manda em mim. Né? Você aqui, não é minha mãe. Você não é minha mãe. Aqui eu faço o que eu quero. Né? Então, a gente vê essas falas problemáticas de que o que é que está por trás aí? Né? O que é que está acontecendo que essa criança, nesse espaço, não está vendo esse professor como essa figura. Não autoritária, mas de autoridade, de alguém que está conduzindo um grupo ali, né, de crianças que ainda não têm maturidade para se governar, né, se autogovernar. Precisa né, da heteronomia ainda, de um adulto que diga, né, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai enfim, é a rotina escolar, né, e a gente vai vendo esse tipo de fala na sala de aula, né? Porque você tem aí um dilema, né? A família não deu o limite e a família terceiriza esse limite para a escola. Você vê isso na prática? Sim. E a escola alimenta essa permissividade, né? Que vem de casa? Então, isso é uma questão que a gente debate muito a respeito, né? O quanto as escolas, né? Quando a família se submete àquele limite da escola, né? Ou seja, obedece às regras, né? Faz cumprir as regras, também vão ensinando a essas crianças, né? Aos filhos, que existe um espaço, né? Que não é o espaço de casa, mas é o espaço de fora, né? Da sociedade, né? Para além da família, que existem regras e que elas precisam ser seguidas, né? Então, a gente vai vendo, né, que tem algumas famílias que isso é muito difícil, não para as crianças, mas também para os adultos, né? E as crianças vão fazendo essas leituras aí, né? De como também meu pai, minha mãe, enfim, meu responsável circula nesse espaço, né? Que tem regras, que tem limites, né? Umas escolas são mais rígidas, né? Tem regras muito estabelecidas, muito claras, né? São limites, assim, muito postos. Outras um pouco mais flexíveis, né? E nessa flexibilidade é importante a escola se questionar o quanto essa flexibilidade está ajudando ou está atrapalhando, né? Aquilo que é regra, aquilo que é combinado, aquilo que os pais podem chegar e conversar com a escola, aquilo que não, aquilo que está posto e que realmente é uma regra da escola. E quem assina ali o contrato, né? Quem decide estudar, a família que decide ir para lá, que precisa concordar, né? Com aqueles limites que são colocados, né? No caso da escola que você trabalha, né, que é a Casa Escola, como é que vocês atuam? Porque vocês têm lá vamos dizer assim, uma condução muito democrática, né? Sim. Como é que funciona? Isso, é mais democrático, né? Assim, há mais espaço realmente para a gente conversar, né? Os pais são convocados, os pais nos convocam para falar sobre pontos importantes, né? E a gente escuta muito as famílias, né? Mas tem certos pontos, né, que é possível a flexibilidade e outros que a gente está vendo, né, hoje que é preciso amarrar mais, né? Preciso a gente dar mais contorno. Por exemplo, essa questão dos horários, né? Horário de chegar, horário de buscar na escola, é uma coisa que foi ficando um pouco, né? Entrando nessa flexibilidade, né? Então, assim, é algo que precisa ter um contorno maior, né? Para a criança, para a família e para a própria escola, né? Para a própria equipe pedagógica também. Porque tem que ter regra. Tem, né? Tem que ter. E a regra tem que ser seguida, né? Isso. A gente vive em sociedade, a criança precisa entender a dinâmica, né, que existe. Sim. Agora, vamos para a pergunta chave, né? Qual é o poder do não nesta educação? O não é estruturante, né? Para a criança, quando a gente olha ali para o desenvolvimento humano, né? Quando o bebê, né? Na fase do bebê,
o ambiente se modifica completamente para atender às demandas do bebê, né? Então, ele dá um chorinho ali e prontamente ele é atendido, né? Para, enfim, fome, sede, né? O que é que está incomodando, é alguma dor, né? O que ele quer, né? Todo mundo vai fazendo esse movimento de atendê-lo, né? Fica num lugar, assim, muito onipotente, né? Só que quando esse bebezinho vai crescendo, né? Vai se tornando uma criança, ele começa a perceber que o mundo não gira em torno dele, né? Que ele nem sempre vai ser atendido na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer, né? Então, vai caindo aquela idealização, né? Ele vai entrando em contato aí com o mundo real, né? E isso é muito difícil para a criança, né? Por isso que a gente vê ali nos 2, 3 anos, né? Aquele famoso terrible 2, né? Que eu brinco que é 3 and 4, né? Porque se estende um pouquinho mais. O que seria isso? É o momento em que a criança vai se deparando com a realidade, né? Com que ele nem tudo que ele quer, né? Vai acontecer, né? Então, aquela idealização vai caindo, ele vai entrando em frustrações, em birras muito grandes, né? Hoje a gente entende mais dessa maneira. Antigamente essa birra era entendida como algo que está testando a autoridade, enfim. E quando a família vai se organizando para ir dando nãos, claro que é feito de uma forma paulatina, né? Um não para um filho com 15 anos é completamente diferente de um não para uma criança ali de 2, 3 anos, né? Depende da maturidade, depende, né, daquele momento de vida. Isso estrutura porque você vai dando mecanismos psíquicos, né? Você vai ajudando aquela criança a desenvolver esses dispositivos psíquicos de lidar com a frustração. A classe social dessa criança, ela pode influir nisso? Por exemplo, os pais mais abastados, eles se permitem mais sims a esse filho? De repente, geralmente essas crianças de hoje, elas são frutos de pais e mães que passaram por perrengues financeiros, digamos assim, que não tiveram uma infância tão confortável, com tantos bens, com tantos luxos, né? Luxos, entre aspas, como a gente passou por isso, né, Ângela? A gente passou por infância difícil, né? Adolescência difícil. Quando chegou na maturidade, que a gente foi mãe, a gente queria dar o que a gente o que não teve. Isso é geracional, né? Sim, sim. Pois é, a classe social, ela pode interferir nesse poder do não? Porque muitas vezes os pais se sentem culpados em dizer não para aquele filho. Poxa, eu não tive isso, por que eu não posso dar para o meu filho? Sim. Não só isso também, mas questões mais pessoais de vida, né? Muitas vezes tem uma dificuldade muito subjetiva ali, ligada a outras questões também, não só financeiras, né? Mas por que para aquele pai ou para aquela mãe tá difícil de dizer não? Né? Como é que é Em geral, qual é a dificuldade? De dizer não? Na verdade, assim, não tem uma só, né? Se a gente olhar, quando a gente conversa, né, com cada pai, com cada mãe, cada um vai trazendo algo ali que a gente vai entendendo, né, um pouquinho, né, daquele discurso, às vezes, por algum motivo quer que aquela criança não cresça, né? Então vai atendendo muito tudo que aquela criança quer, porque eu também, quando eu vou dando não, eu vou ajudando aquela criança a ter autonomia, né? A ir para a vida, né? Então, assim, os motivos são infinitos, né? A gente não tem que realmente como... não querem que os seus filhos cresçam? De forma muito inconsciente, né? Assim, não é algo que os pais, assim, fazem de forma deliberada, né? Assim, por algum motivo é difícil ali, né? Ver aquele crescimento, né? Porque a gente dá o colo, mas a gente também tem que dar mecanismos para eles irem se despedindo da gente, né? Sim. A gente se tornando desnecessário, né? E o que significa para aquela mãe ou para aquele pai e assumir desse lugar de não sou mais tão necessária assim, né? Para o meu filho, para minha filha, enfim. Principalmente mães? Sim, mães, porque, né, a gente tem um contato ali. A gente, ao mesmo tempo que dá colo, a gente também tem que ir ajudando aquela criança a ir saindo desse colo, né? É uma tarefa muito difícil, né? Então, assim, a gente não consegue trazer, assim, é só a questão financeira, não. São muitos motivos, né? Assim, cada um com o seu, com a sua dificuldade, né? Por que para um é difícil dizer não, para outro já é mais fácil, né? E você acha que as telas vieram agravar esses limites?
Olha, as telas têm uma assim, é inegável, a gente não vai entrar nesse método, né, assim, do quanto é importante na internet, enfim, telas, é o que a gente tem acesso hoje, mas a gente vê que esse uso, né, de uma forma mais elástica, né, sem esse não, também tem repercussões, né, o limite também nisso, né, porque a gente vê que crianças que têm muito acesso ficam mais irritadas, né, são crianças que ficam com a concentração muito mais baixa, né, que a gente vai vendo isso dentro do desenvolvimento da escola, a gente consegue perceber, né, as crianças, o efeito dessas telas, né, então quando não há o limite, né, porque o limite está em tudo, né, o limite é para tudo, e a tela é um aspecto, né, que a família também tem que ali barrar, né, não pode ser algo que a criança vá fazendo uso daquilo de forma desmedida, né. Ou seja, a reflexão sobre o não é muito também sobre o limite. Criança precisa, a educação realmente precisa estabelecer limites, correto? Sim, sim, com certeza. A educação mais formal que você fala ou a educação... A educação como um todo, como né? um Em casa e na todo. escola. Sim, Exatamente, na sim. formação daquela pessoa. Sim, veja, a escola, né? Eu costumo dizer que a escola é um ambiente muito estruturado, né? É cheio de regras o tempo todo, né? Então, é hora de entrar, é a hora de sair, é o fardamento, você muda de uma atividade para outra, né? Eu tenho que respeitar ali o corpo do meu colega, né? A fala, enfim, é cheio de contornos, né? E uma criança que é fruto de uma educação muito elástica, né? Assim, sem tantos limites, né? Sem algo mais estruturado dentro de casa, quando vai para esses ambientes mais estruturados, a gente vê que de fato há um sofrimento e há uma dificuldade ali, né, em ambientes. E na verdade a escola é um recorte ali do que é o mundo, porque todos os ambientes vão existir regras, né? A gente não tem ambiente dentro do social. O mundo é cheio né? de nãos. Isso. E aquela O mundo criança só dá nãos, tem que né? crescer preparada para esses nãos da vida, né? Tem. Luciana, deixa eu chamar para cá, para essa conversa, o depoimento da dentista Shirley Souza, que é mãe de crianças e ela quer dividir aí a vivência dela e esses limites. Tá bom. Vamos lá. Queridas Margot, Ângela e Luciana, meu nome é Shirley Souza, eu sou mãe de Ágata, de 9 anos, Júlia, de 5 anos e Maia, de 4 anos. São 3 meninas. Então, já podem imaginar o tamanho do meu desafio do maternar, né? Então, queria começar agradecendo a vocês por lançar luz sobre esse tema, que é tão importante para a gente e que gera tantas dúvidas. Ao longo da minha maternidade, né, eu identifiquei essa dificuldade do não e como ela bem empregada, ela pode ser benéfica. No meu caso, o que é que eu identifiquei? Que o não construído, às vezes ele funciona melhor. Como é que funciona esse não construído? Quando as meninas pedem algo que está fora do nosso combinado, quando pedem algo, por exemplo, eu quero um chocolate no meio da semana, e o nosso combinado é chocolate aos fins de semana. Então, em vez de dar um não de cara, eu pergunto para elas, que dia é hoje? Então, elas vêm, é quarta-feira, é quinta-feira, e pode chocolate hoje? Então, eu construo para que elas digam o não e elas entendam o porquê do não. Porque eu notei ao longo do tempo que quando a gente chega com um não de cara, ele gera esse estranhamento e essa aversão e a birra, né? Só que isso eu fui identificando ao longo do tempo e também funciona com elas maiorzinhas, quando elas já conseguem esse entendimento. E a minha dúvida e o que eu coloco para vocês que vocês elucidem ou tragam alguma sugestão, é como fazer com as crianças menores, porque assim, às vezes com 1 ano, 2, elas não têm essa maturidade cognitiva para fazer esse não construído. E aí, às vezes, você tá num supermercado, você tá na escola, e você tá com pressa, você não tem esse tempo para fazer todo esse diálogo, enfim. E a criança também não tem esse entendimento. Então, eu queria saber, em caso de crianças pequenas, como que a gente faz para dar esse não sem gerar birra. E aí, Luciana? É A difícil, birra é um desafio, é um viu? desafio, né? E birra pública.
É, Quem não? Quem nunca? isso, né? E os julgamentos, né? E o julgamento, é o contexto, são vários, né? Isso, né? Mas assim, a gente olha para os pais com muita empatia, né? No sentido de uma parceria, sabendo que todos que resolvemos assumir esse lugar da maternidade, né? É um lugar comum, né? É um lugar de lidar com a birra, né? Mas respondendo aí a pergunta, assim, como eu disse, não tem uma receita, né? Assim, mas no caso de crianças menores, quanto mais objetivo, né? Quanto mais direto, mais fácil para ela entender. Não estou dizendo que não vai ter birra, tá? É porque a birra até faz parte do processo, Isso, né? faz parte, porque a gente olha para a birra como se fosse uma coisa errada. É uma Mas reação, né? isso, é uma reação de, poxa, eu era bebê e podia tudo, agora nem tudo gira em torno do meu umbigo, né? Minha mãe não... E eu preciso me fazer ouvir. Isso, minha mãe exatamente, não me vai me dar mais agora tudo que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, é isso, né? Então a birra, a gente olhar para a birra também como parte do processo, parece que a gente quer evitar, né? Como se fosse errado a criança, E por isso, né? tá aí, você falou tudo. A gente quer evitar a birra e por isso não diz tantos nãos como deveria. Isso, a gente fica assim, cheio de dedos, né? Para dar um não, né? Assim, num melindre, né? E muitas vezes tem situações, né? Por exemplo, para mim, né? Pessoalmente, acredito que aquilo que está ligado a situações que envolvem segurança é um não muito direto e muito claro. Quando né? você fala nesse não objetivo, seria de que forma, como ela perguntou, a crianças de 1, 2 anos, né? Sim. Como seria esse não objetivo? Um não objetivo, por exemplo, a gente acolhe, né, a fala da criança filha, eu sei que você quer muito um doce agora, mas não pode, só pode final de semana. Ponto. Né? A gente não fica esticando muito. Mas eu quero, cara. Faz o quê? Dá colo, fica junto, né? Mas não cede ao limite, né? Assim, acolhe. Filho, eu sei que Até porque ceder mostra uma certa fraqueza e ele vai repetir aquela forma. Claro, porque vai identificando ali, né? Que com o choro ela ou consegue. com a insistência eu consigo. Então, já se torna um mecanismo ali de que ele vai identificando que, se eu for por esse caminho aqui, eu vou alcançando, né? E não é nem consciente, claro. Não é consciente, mas ela vai testando os limites. Vai. Né? Sim. Às vezes identifica, por exemplo, não é o pai ou a mãe, outro responsável, enfim, que cede mais, então vai buscar mais um do que outro. Muito aquele negócio, né? vou chamar seu pai, porque o pai tem um pouco mais de autoridade, ele ouve mais o pai do que a mãe, ou vice-versa, Lá em casa né? era o contrário. Quando o Gui, né, o menor, queria alguma coisa e ia falar com o pai. Aí o pai falava, você já falou com a sua mãe? Ela falava, minha mãe nunca deixa. Então, essa coisa de ficar... Esse joguete é saudável, né? Para a cabeça da criança? Então, assim, quando o casal, às vezes tá ali, eu digo que quando você coloca um limite, sustente, né? Às vezes é um dia muito cansativo, que você não está conseguindo... Desgasta também, né? Isso, que você vai colocar ou não, mas você não vai sustentar. É melhor passar a bola nesse caso, né? Então, assim, identificar no casal quem ali tem um pouco mais de facilidade, né, em determinadas situações, e não acho que não seja algo, né, é uma divisão ali. Aceitável, né? é aceitável. Sim, né, se fica o tempo todo nisso, né, por exemplo, se um nunca assume esse lugar de dar e sempre vai colocando o outro nesse lugar de dar o limite, sim. Né, aí já é uma coisa que a gente precisa refletir. Será que está saudável isso? Ficar o limite só para um responsável e o outro sempre nesse lugar de eu não posso negar, porque né? Vai para ficando criança fica claro de que a mãe, né, que é quem dá mais nãos em geral, né, na família, fica a pessoa chata, né? Mas é verdade. Não é? Fica um no lugar e o pai legal. do legal e outro no lugar outro, isso. Né? E o outro fica no lugar do limite. Então, assim, fica pesado para aquele que só dá o limite. Sim. Fica né? pesado. Então, é importante que haja essa divisão. E muitas vezes você se perceber, poxa, eu estou aqui cansado, não estou dando conta mais. Então, o que for aqui de limite, vou passar a bola nesse momento, né? E percebendo, né? Quando há essa parceria, é muito Então, o diálogo entre o casal é muito importante. Isso. E eu penso Então, também disso nesse exemplo que você está dando, se, por exemplo, né, a mãe está muito cansada, fala,
até falar para a criança, olha, eu estou muito cansada Sim. nesse momento para decidir isso com você. Isso. Seu pai pode resolver isso com você. Então conversa, né? Tocar isso também para a criança Sim. entender que ali há um acordo, né? Isso, né? De que os dois estão juntos, que caso o pai decida, né? Como a mãe está passando a bola, né? Para o pai, que ela também vai concordar Isso com o em que casos for de decidido. casais também, né? Homoafetivos também. Sim, né? A mesma sim, regra. a gente está exatamente. falando aqui, né, dessa forma, mas se aplica para qualquer responsável que está ali, inclusive se é criado com a avó, enfim, a configuração familiar que... Os responsáveis, né? As Isso, pessoas os responsáveis. Ser filhos únicos ou filhas únicas, isso deixa a criança mais vulnerável, digamos assim. Com menos limites. Com menos limites. E eu acho que não é nem não parte da criança, logicamente, parte dos próprios pais. Nossa, eu só tenho esse filho, só tenho essa Isso, filha, eu não penso em ter outro. Ah, eu só tenho Tudo pra ele. ela, né? Tá, tudo pra ele, tudo pra ela. Tem. Filhos únicos e filhas únicas são mais vulneráveis a essa falta de limite? Depende dos pais. Depende dos pais. Mas são mais vulneráveis. Tem uma tendência, né? Porque assim, não tem aquele para dividir, né? A própria convivência com irmãos já, de uma certa forma, já promove um limite, né? Porque nem tudo é para mim, tem que ter para o meu irmão também, ou para minha irmã, enfim. Né? Mas depende muito, na verdade, da configuração ali dos adultos, né? Porque os adultos é que estão nesse lugar de organizar, de dar um limite, né? De gerenciar. Na verdade, educar dá muito trabalho. Dá. E o dizer não exige também um Desgaste emocional. um desgaste. Muito. Às vezes Emocional. é melhor no sentido de é mais cômodo dizer um sim para, né, não ter esse vai, trabalho. vai. Então, Pode. a gente não pode ficar também numa rigidez, né? Assim, o tempo todo não. Ou muitas vezes essa ida para algo mais flexível também mostra para a criança que, às vezes minha mãe repensa, né? Então, ela vai ampliando essa percepção da criança, né? É possível também acessar uma flexibilidade. Quando a criança está um pouquinho mais velha, que os pais param e escutam, e filho, realmente eu pensei aqui e eu resolvi mudar essa regra, porque isso a gente está mudando o tempo todo. Essas regras e os combinados, que são duas coisas diferentes, precisam ser revisitados o tempo todo pela família, né? Há uma coisa que antes, né, fazia sentido, agora, de acordo com a cidade, não faz mais, e como as crianças são mais ouvidas, a gente tem esse direito de repensar, de colocar isso. E tem uma coisa também que eu percebo, as famílias que têm criança atualmente, elas têm mais acesso à informação. Porque a internet está aí com muitos conteúdos interessantes, né? E que é possível conseguir, por exemplo, educar uma criança dizendo não, estabelecendo limites de uma forma amorosa, carinhosa, sem necessariamente ser lúdica, rígida, como foi o nosso caso. Sim, né? sim. Era não e acabou, e você podia espernear, não existia um argumento que convincesse, que fosse, e também eles não estavam preocupados com isso. Não. Né? Então, existe esse compromisso. Eu vejo muitas famílias próximas que têm crianças que têm esse cuidado, e eu acho muito interessante. Sim. E eu penso que eu, como mãe, não tive acesso, por exemplo, a esse tipo de informação que poderia ter tido. Quer dizer, a gente sempre fica se culpando enquanto mães e pais, enfim, responsáveis por crianças, no educar, porque é sempre um erro e um acerto, né? E assim, né, a cada momento que passa, a gente também vai tendo acesso a novos estudos, né? Estudos de neurociência, estudos sobre desenvolvimento humano. Então, como essa história da birra, né? Antes se via a birra como algo que se estava testando a autoridade. E hoje a gente sabe que não se trata disso, né? Então, com esse novo entendimento sobre infância, sobre vários aspectos aí do desenvolvimento, isso também ajuda a rever esse lugar de como colocar esse limite, né? De não ser autoritário, Sim. mas de ter autoridade. Para ter autoridade, eu preciso ter firmeza, mas não significa, né, que eu preciso acessar algo de uma grosseria, de uma agressividade, né? Eu posso colocar ser gentil, né, e ser firme. Filho, eu sei que você quer muito isso, mas agora não pode, não é possível. Tem que construir muito bem isso na infância, porque na adolescência as coisas ficam bem mais difíceis. Ficam. Né? Porque na adolescência, a linha
é muito tênue, né? Entre o sim e a permissividade. Isso. É verdade. É muito difícil você dar um não para um adolescente, mas é mais difícil ainda você dar um sim. Porque a partir do sim, ele acha que ele pode tudo. Tudo. Então, é muito complicado. Você tem que construir isso muito bem na infância para ter um adolescente preparado para essa Isso, fase da vida. E é uma construção, né? No final das contas. Isso, e quando você vai abrindo esse espaço de diálogo com a criança desde pequenininha, né, isso tende a se manter. Eles se fecham um pouco mais, né, na adolescência, né, mas se isso vai sendo construído ali nesse espaço de fala, de valorização do sentimento, né, isso na adolescência tende a permanecer, né, um pouco mais aberto, né, do que aqueles que se fecham muito em si. Perfeito. Né? Luciana, a gente está chegando ao final. Já? Já 30 minutos. Caramba, né? Passa rápido. Para a gente encerrar, né, enquanto Margot aí procura a nossa homenageada, né, o que você teria a dizer às famílias que vivem essa angústia, né, de estabelecer esses limites? Rapidamente, assim, qual seria o recado que você daria para essas famílias? Eu acho que a palavra que me veio quando você falou assim é acolhimento, né? Porque, como você disse, acho que está todo mundo tentando acertar, né? Mas com tanta informação, a gente fica numa autocrítica e num autojulgamento que traz muita culpa, né? Traz uma sensação assim de incapacidade, né? Impotência, né? Além do auto-julgamento, tem o julgamento de fora também. Também de fora. Porque Então, quando você assim, vê uma criança fazendo birra em público, né? Essa mãe não a família sabe recebe os olhares. Pois É verdade. E assim, acho que está todo mundo tentando acertar. Estamos todos no mesmo barco, a gente assim, né? Enquanto escola também, né? Dando essa mão para as famílias, né? Construindo isso que é tudo muito novo e tem muita informação, às vezes até contraditórias, então deixa as famílias muito perdidas, né? É um conteúdo que fala de um jeito e outro que fala exatamente no sentido contrário, né? Um não elogio, outro elogio, né? Então, a gente vai vendo assim, todo mundo muito perdido, né? Então, acho que é uma construção coletiva dessa geração, um compromisso de que bom que a gente está nessa busca de respeitar a infância, né? Mas, assim, não se perder dentro disso, Sim. né? Mas, assim, eu acho que é acolhimento, sabe? Perfeito. Ah, tá, fui demais, né? Tá, amanhã é outro dia, vamos lá, né? Uhum. Tentando, né? É isso, Perfeito. acho que é isso. É isso. E hoje a gente homenageia quem? Porque a gente sempre homenageia aqui uma mulher marcante, que já se foi, né? A gente sempre escolhe alguém que já não está mais aqui nesse plano para homenagear. E dentro do tema a gente escolheu ninguém mais, ninguém menos do que Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, ela foi a parlamentar negra pioneira que criou o Dia do Professor, o famoso 15 de outubro. Nasceu dessa criatura aí, essa figuraça, uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil, e a sua bandeira política era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. Está aí, Antonieta de Barros. Ela era de Santa Catarina. E uma mulher negra. Uma mulher negra. Imagina o tanto de preconceito que essa mulher não sofreu. Enfrentou, né? Muitos nãos, né? Muitos nãos. Porque assim, um Mas não... olha o que ela construiu com tantos nãos Não é também, isso? né? Então, não, também nos Com fortalece, certeza. né? Eu acho que é isso. A vida, né, como Margot bem disse, ela é repleta de nãos. É. E a gente tem que aprender a lidar com eles. E ela foi ao lado de Alzira Soriano, viu? Uma das 3 primeiras parlamentares do Brasil. Olha que só legal. que barato. Isso nos orgulha muito. Luciana, muito obrigada pela sua Falta presença a frase aqui. de efeito. É. Sabe qual é? Não é uma mulher, mas é Pitágoras, que é uma frase curta e grossa também. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Dito isto, resume tudo. Resume. Obrigada, querida, pela sua Obrigada participação também, aqui. Foi massa. menina. Muito Valeu, obrigada. amiga. Mais um. Mais um Até pra a próxima. conta. Tchau. Tchau.